Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Você que nos acompanha já me conhece, sou o pastor Luiz Prates e mais uma vez estou aqui reunido com os meus amigos de todas as semanas. Meu amigo pastor Marcos Santana, sempre aqui à minha direita, trazendo aí o seu brilhante comentário no ponto 1. À minha esquerda aqui o pastor William Barros, também trazendo aqui a sua contribuição no ponto 2. Juntos, meus irmãos, nós estamos aqui para darmos sequência ao estudo da nossa revista que estamos estudando nesse trimestre. O tema da nossa revista, o Sermão do Monte. Estamos vendo aqui a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Essa revista que é comentada pelo bispo Abner Ferreira. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 9, Tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Mas antes aqui de dar sequência aqui, dar a saudação aos meus convidados, aos nossos amigos, quero agradecer aqui pela contribuição brilhante na belíssima cidade de Cambuí, Minas Gerais, onde tivemos aí na semana passada, participando aí da 6ª Escola Bíblica lá de Obreiros. Foi uma bênção maravilhosa, tivemos a oportunidade ali de conhecer vários irmãos e amigos e juntos nós passarmos um dia inteiro estudando a palavra de Deus, crescendo e aperfeiçoando a escola bíblica dominical dentro de cada um de nós. Meu muito obrigado ao pastor Orlando Pascoal, ali ao pastor Edilson e a toda a família, ali a diretoria, toda a membresia, todos os convidados, todos aqueles que estiveram conosco ali naquele grande evento. Que Deus abençoe e que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento. Por favor, pegue agora a sua Bíblia, a sua revista, o seu planinho de aula, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Quero dar as boas-vindas aqui ao pastor William Barros. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo, companheiro, para mais uma aula. Pastor Marcos Santana, pastor Luiz Prates e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais esta aula, a aula de número 9, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. O nosso textuário em Mateus capítulo 6 e verso 33 vai nos ensinar: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verdade aplicada vai nos ensinar que o cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Também a minha saudação ao pastor Marcos Santana, a paz do Senhor, companheiro, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, nossos irmãos. Objetivos da lição 9: ensinar que devemos ajuntar para a eternidade. Devemos discernir entre o que é eterno e passageiro. Listar as necessidades do reino como prioridade. Textos de referência: Mateus capítulo 6, versículos 19, 20, 21, 22 e 23. Oremos pedindo a bênção do Senhor. Nosso Pai celestial, te louvamos e te bendizemos por mais este momento que o Senhor nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos esclareça, nos ensine e nos conduza neste estudo, na preparação das aulas. Continue com as Tuas mãos estendidas sobre nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, continue abençoando todo o Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, continuando o estudo do Sermão do Monte, chegamos agora ao capítulo 6,
do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 19. Nessa introdução, lembro aos irmãos que nas lições 7 e 8 da nossa revista, nós vimos como o discípulo de Cristo deve praticar as obras de justiça. Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18. E podemos considerar como a grande chamada de Jesus aos seus discípulos, no sentido destas práticas, é para que sejam diferentes. Um comentarista chamado Lawrence Richards, ele comenta sobre o Sermão do Monte e diz que nos capítulos 6 e 7 de Mateus, Jesus ele profere 4 advertências contra caminhos atraentes. Foi assim que ele identificou. E a primeira diferença, a primeira advertência, nós vimos nas 2 últimas lições, que o escritor Lawrence ele chama de a espiritualidade aparente. É o primeiro caminho atraente. E agora, a segunda advertência, nós vamos encontrar nos versículos 19 a 34. É quando o Senhor Jesus, ele trata de questões que envolvem finanças, bens, valores, interesses, necessidades físicas. Precisamos vencer, ao lidarmos com estas questões, a tendência de seguirmos, de optarmos, escolhermos um caminho atraente. O Senhor inicia com uma exortação, quando ele diz: não ajunteis tesouros na terra. Nós podemos conectar este versículo com Lucas, capítulo 12, versículo 15, quando o Senhor diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O discípulo de Jesus Cristo, ele precisa ter em mente que são questões que vivenciamos também na presença do Senhor. Então, nós precisamos lidar com estas questões conforme a vontade do Senhor. E aqui vale um alerta para vencermos a tendência de estarmos separando a nossa vida em áreas e questões que é possível acharmos que podemos vivenciar de maneira não tão espiritual. Mas a lição de hoje nos ajuda a estarmos sempre em mente o viver do discípulo de Cristo em todas as áreas da sua vida é um viver na presença do Senhor, mesmo lidando com questões que envolvem desejos, sonhos, preocupações, tensões. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós vamos vivenciar essas questões. Mas vamos trazer à nossa memória estas palavras que o Senhor Jesus proferiu, contextualizando nas questões de desejos, sonhos, preocupações e tensões. Jesus disse: vosso Pai vê. Outra ocasião, Jesus disse: vosso Pai sabe. O nosso Pai Celestial, Ele vê e Ele sabe também tudo a nosso respeito em relação a estas questões.
O versículo 19, quando nós lemos: não ajunteis tesouros na terra, nos remete ao texto da palavra de Deus que diz: estão no mundo, mas não são do mundo. Estamos na terra, mas não somos da terra. Por isso Jesus está dizendo: não ajunteis tesouros na terra. Portanto, meus irmãos, o discipulado no reino de Deus, ele exige de cada um de nós um redirecionamento acerca de como pensamos, como empregamos os nossos bens, nossas finanças, nossos interesses. É basicamente sobre isso que o tópico 1 estará focando agora: o tesouro no céu. A título didático, proponho nós considerarmos a possibilidade de resumirmos o tópico 1 nesses 3 destaques. O subtópico 1.1, como é frágil o controle que o ser humano possui sobre os bens e a própria vida. Subtópico 1.2, atitudes coerentes com o fato de nós sermos um discípulo de Cristo. E 1.3, acumular tesouros nos céus. Fragilidade, coerência e prioridade. Eu diria que estas 3 expressões resumem a exposição do primeiro tópico. O tópico 1, no texto que nós encontramos na nossa lição, eu destaco: esta passagem nos ensina a colocar nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas, materiais, como em todo o sermão. O cerne da questão é o coração. A relevância sobre saber lidar com dinheiro e bens, ela é atestada pela quantidade de textos bíblicos que tratam do assunto. A título de exemplo, nós podemos ver que o Evangelho de Lucas, ele apresenta 3 parábolas de Jesus que trata sobre a questão de finanças e bens. O rico insensato, o mordomo infiel e o rico e Lázaro. Assim, o subtópico 1.1, cuja expressão-chave é fragilidade, nós vemos como é frágil o controle que temos sobre os bens e também sobre a própria vida. Eu destaco esse texto da nossa lição. Sua instrução é para que não venhamos cometer o absurdo de dedicar uma vida inteira por algo que é perecível. Tesouros na terra não devem ser a cobiça do cristão, pois são destrutíveis, vulneráveis. Esse texto enfatiza o aspecto passageiro da nossa vida na terra. E aí faz-me lembrar daquele texto, se não me falha a memória, escrito pelo apóstolo Pedro: somos forasteiros. Irmãos, não podemos perder de vista esse aspecto da vida cristã nesse mundo. Somos forasteiros. Hebreus capítulo 11, eu extraí desse capítulo 3 exemplos. Abraão habitou na terra da promessa, mas habitou como estrangeiro. Habitou em cabanas. E o texto diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos. Moisés
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu ser maltratado, porque considerava maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. José, próximo da morte, ele chama os seus irmãos em plena terra do Egito, com todo o status, com todo o respeito e com todas as suas regalias e riquezas, ele chama os seus irmãos e ele diz: eu morro, mas certamente Deus vos visitará. Não deixem os meus ossos nesta terra. José estava na terra do Egito, desfrutando de todas as bênçãos que Deus lhe concedeu, mas o seu foco estava na terra da promessa. Eis aí 3 exemplos de servos de Deus conscientes do aspecto de transitoriedade da vida aqui nesta terra. Subtópico 1.2. Esse termo resume bem: coerência. Atitudes coerentes com o fato de sermos um discípulo de Cristo. O texto que eu destaco da nossa lição diz: Jesus nos convida a encontrar deleite naquilo que o tempo e sua capacidade de erosão são totalmente impotentes. Irmãos, não há maldição quanto às propriedades em si, quanto a pessoa possuir propriedades. A maldição não está nesse quesito, nesse aspecto. Vide Mateus, capítulo 27, versículo 57, Lucas, capítulo 19, versículo 2. Outro detalhe importante: economizar, ter um fundo reserva para dias difíceis não é proibido. Vide Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, quando o texto fala da formiga que armazena no verão o alimento que vai precisar no inverno. Terceiro aspecto: não desprezar, mas desfrutar, usufruir das coisas boas que Deus nos concede. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 e capítulo 6, versículo 17. O equívoco em relação aos tesouros na terra é associar a riqueza como evidência de salvação, como faziam os judeus no tempo de Jesus. A questão não se resume à possessão em si, mas o que eu penso sobre os bens materiais. Não é nenhuma novidade que nós encontramos muitos irmãos que professam a fé em Cristo que associam o acúmulo de bens materiais com a aprovação de Deus, que consideram o fato de uma pessoa ser bem-sucedida como sinônimo de ser aprovado por Deus. Isso é um equívoco à luz da palavra de Deus. Então, a questão não é a riqueza em si, mas como nós lidamos com a riqueza. Vide 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, e Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. O Salmo 62, verso 10 diz: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Subtópico 1.3. Eu destaco aqui esta expressão: prioridade. Acumular tesouros nos céus. Diz o texto da nossa lição:
Acumular tesouros no céu é acumular boas obras diante de Deus, servindo a Ele com integridade e amando ao próximo como a nós mesmos. Mateus, capítulo 6, versículo 20, ajuntai tesouros no céu. Lucas 12, 21, rico para com Deus. Lucas 12, 33, tesouro nos céus. Obras justas, sofrer por causa de Cristo, perdoar, são exemplos de tesouros acumulados nos céus. São exemplos de obras, prioridades que se espera de uma pessoa que diz ser discípulo de Cristo e tem consciência de que é forasteiro e peregrino. Irmãos, obras de bondade. Vide esses textos que nos ajudam nessa reflexão. Mateus, capítulo 10, versículo 42. Mateus 25, 40. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Um outro exemplo de ajuntar tesouros nos céus é fazer discípulos aqui na terra. Investir tempo, investir esforço, investir dinheiro na proclamação do Evangelho para fazer discípulos de todas as nações. Eu encerro essa contribuição para o estudo da lição 9, apresentando para os irmãos 4 aspectos relevantes que resumem o que está sendo tratado na presente lição. Eu compartilho com os irmãos. Primeiro, somos mordomos. As riquezas, os bens que Deus permite que cheguem até nós, precisamos administrá-los, tratar e lidar com eles como mordomos. Segundo, não esqueçamos, somos forasteiros e peregrinos. Tenhamos em mente os exemplos dos servos de Deus, Abraão, Moisés, José, como lidaram com as riquezas, com as posses, com as propriedades. Terceiro, viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. E quarto e último, discernir, à luz da palavra, o propósito da vida. Se aumentam as vossas riquezas, não ponhais nelas o vosso coração. Tenhamos em mente que Deus tem um propósito para a nossa vida na terra. E o melhor é estar vivendo na direção do Espírito Santo, para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, mais uma vez aqui fechando brilhantemente o ponto 1, o tesouro no céu. Aprendemos que devemos colocar a nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas, que são as coisas materiais. E assim a gente pode ir agora ao ponto 2, com o pastor William Barros, a candeia dos olhos. Meus amados irmãos, no tópico primeiro com o pastor Marcos Santana, nós já aprendemos sobre o tesouro no céu. E vimos aonde deve estar o nosso coração. No nosso tópico 2, seguindo aqui, nós vamos falar sobre uma outra questão muito prática da vida cristã. Nosso tópico vai falar sobre a candeia dos olhos. E eu queria, aqui nesse ponto, salientar o seguinte: esse é um ponto que o professor precisa estar muito atento, e eu vou dar algumas informações aqui importantes para justamente fortalecer a ideia do que o que Jesus quis dizer quando vai falar sobre o olho bom e o olho mau. E essa é uma questão que tem muito a ver com a cultura daquela época. Você sabe que em qualquer idioma, em qualquer língua e em qualquer cultura, em qualquer nação, tem o que nós chamamos de expressões idiomáticas. No português, em outras aulas passadas, nós já ventilamos sobre isso, quando falamos sobre algo relacionado ao Antigo Testamento. Nesse ponto aqui,
Nós voltamos nessa questão porque é muito importante e faz toda a diferença no entendimento do que Jesus quis dizer. Expressões idiomáticas, só reforçando aqui esse aprendizado, são frases, são colocações que nós fazemos baseadas em questões do cotidiano, do dia a dia, frases tiradas do dia a dia, que quando você ouve, você entende o que se quer dizer, mas você não pode interpretar como se diz, não pode interpretar ao pé da letra. Por exemplo, fulano entrou pelo cano e minha amiga deu um tiro no pé. São expressões idiomáticas. São expressões que vão sendo tiradas de situações do dia a dia e passam a fazer parte do vocabulário da sociedade, da população de determinado local. Aqui, essa frase que Jesus vai utilizar aqui sobre a candeia dos olhos, o olho bom e o olho mau, também é uma espécie de expressão idiomática. Tem a ver com aquele tempo, com a cultura daquela época. São expressões idiomáticas. Eu vou aqui dar a vocês alguns textos da Bíblia para somar e corroborar com o que o bispo Abner coloca aqui na passagem. Ele vai falar sobre a essência do que está dentro da gente. A essência do que está dentro da gente e o que isso pode produzir na nossa vida, sendo o olho bom, o olho mau, e ele no tópico 2.3 mostrando sobre os dons do coração. Ou seja, então, para fortalecer esse entendimento, eu vou trazer aqui pelo menos 4 passagens bíblicas que vão nos ajudar muito a entender isso. E eu quero pedir, principalmente aos professores, que estejam muito atentos. É muito fácil, quando se estuda passagens como essas que nós vamos ler, é muito fácil cometer erros. Por quê? Porque nós somos brasileiros e a nossa cultura não tem nada a ver com a cultura oriental. E mesmo numa cultura, muita coisa muda ao longo do tempo. Vejam que, por exemplo, há 2000 anos atrás, o Egito era basicamente politeísta. E hoje, você vê de forma predominante no Egito, por exemplo, o islamismo. Então, muitas coisas podem mudar numa cultura então, em algum tempo. Mas vamos lá. Eu vou mostrar a vocês. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 15, e no verso de número 9. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós, vejam. Eu vou pedir ao Alex, ele vai colocar esse texto na tela para vocês. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo, vai-se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja mau para com teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Vejam que a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9, fala aqui do olho mau. E aí vem uma outra passagem para nós que está em Provérbios, capítulo 22, e o verso de número 9. Eu quero ler com você, Provérbios 22, versículo de número 9. Vamos ler. O Alex vai me ajudando aí e vai colocar para a gente os textos na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo aqui. Provérbios 22, eu já achei aqui o texto, 22 e o verso de número 9 vai dizer o seguinte: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Em outra tradução diz, o que tem um olho bom será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Olha que interessante. E aí, em Mateus capítulo 20, versículo 15, Jesus vai falar sobre isso. E olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 20, e o verso 15. Olha o que a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 20 e o verso 15. A Bíblia de Jesus vai dizer o seguinte, ele está falando aqui sobre a parábola dos trabalhadores das diversas horas de trabalho. Ele vai dizer o seguinte, verso 14, para melhor contextualizar. Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu? Aí ele diz, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. O teu olho é mau porque eu sou bom. Olha que interessante. E por último, eu quero ler com vocês, ainda no Evangelho de Mateus, o capítulo 6, versículos 21 ao 22. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, versos 21 ao 22. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. Eu estou relendo nossos textos principais aí dessa lição, mas eu estou lendo aqui para reforçar justamente o que a gente está ensinando.
Ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Verso 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou estará em trevas. Percebem o que esses textos que nós lemos mostraram para nós aqui? Deuteronômio capítulo 15, verso 9, fala daquele que tem o olho mau e não socorre o necessitado, recusa ajudar o irmão necessitado. Provérbios 22, verso 9, vai mostrar sobre aquele que tem o olho bom e é generoso para aquele que precisa. Mateus capítulo 20, verso 15, na parábola dos trabalhadores e as horas de trabalho, vai mostrar o quê? Aquele que tem o olho mau e enxerga o outro recebendo o mesmo salário de forma negativa. E Mateus 6, versos 21 e 22, ou melhor, 21 ou 23, Jesus vai mostrar que aquele que tem o olho mau, seu corpo está em trevas. E aquele que tem o olho bom, seu corpo está em luz. Então vejam, irmãos, esse é um ponto muito importante. Quando a Bíblia fala do olho bom e do olho mau, essa expressão idiomática, ela nasce justamente do que está dentro do coração da pessoa em relação ao próximo. Por quê? Porque Deus, ele vê além do que fazemos. Deus vê o porquê fazemos, as intenções do coração. Veja que quando Deus vai falar sobre a oferta de Caim, a Bíblia não diz em Gênesis que Deus rejeitou a oferta. A Bíblia diz primeiro que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Ou seja, primeiro Deus rejeitou Caim. O problema é o coração, a forma, a essência daquela oferta. Deus rejeitou por isso. O que vai acontecer aqui nessa questão do olho bom e do olho mau, a Bíblia está tratando aqui de avareza. A Bíblia está tratando aqui daquele que pode fazer o bem e não faz, daquele que percebe a necessidade do outro e não ajuda, daquele que é solicitado, mas vira as costas no momento difícil daquela pessoa ou daquela família. Sabe, veja que na cultura judaica nós tínhamos o que eles chamavam de tzedakah, que é justiça social. E aqui não tem nada a ver com comunismo, porque não é o Estado distribuindo riquezas. Tem a ver com a responsabilidade pessoal de cada um. É cada um fazendo a sua parte. Veja que o Evangelho de Jesus vai aperfeiçoar isso. Jesus vai dizer o quê? Fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, o ideal é que essa justiça social comece dentro da igreja. Ou seja, como podemos ajudar quem está fora se não ajudamos quem está dentro? Como podemos amar os perdidos e não amamos os salvos? Como podemos fazer bem a quem está longe e esquecemos e somos insensíveis a quem está perto? É claro aqui, irmãos, que nós sabemos que existem exceções nessa questão. Tem aquela pessoa que não quer trabalhar, tem aquela pessoa que só quer ajuda, mas não quer tomar posição, tem aquela pessoa que só aparece para receber algum tipo de ajuda, mas não gosta ou não quer nenhum tipo de compromisso. Nós sabemos tudo isso. Porém, meus irmãos, nós não podemos deixar que exceções impeçam que nós obedeçamos princípios. Os princípios não podem estar condicionados às exceções. Me decepcionei, não dizimo mais. Me decepcionei, não ajudo ninguém. Me decepcionei, fico só na minha. Quanto mais convivo com as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Não. Nós não podemos permitir que quem age mal determine se nós obedecemos ou não obedecemos a palavra. Que tipo de cristianismo é o seu que quem erra com você transforma você para pior? Que tipo de cristianismo é o seu que quem erra contigo determina mudanças para pior na sua vida? Quer dizer que a sua vida é levada agora, guiada e dirigida indiretamente pelo Deus desse século? Quando o diabo quiser fazer você se tornar uma pessoa pior, é só colocar uma pessoa que te decepciona, que te engana no teu caminho? É assim que a sua vida vai funcionar? Pense no que essa aula está te proporcionando hoje. Então, meus irmãos, aqui a ideia basicamente é o seguinte: o olho mau está baseado naquele que recusa ajudar o seu irmão necessitado, naquele que pode ajudar, pode socorrer, naquele que pode fazer o bem,
e não faz. Naquele que sabe o que precisa ser feito, pode ajudar. Às vezes não pode fazer tudo, mas pode fazer alguma coisa. Mas simplesmente fecha os seus olhos aquilo e se esquiva de socorrer. O olho bom tem a ver justamente com a intenção do coração que está lá dentro de socorrer, de ajudar, de ajudar de alguma forma, de somar de alguma maneira. É nisso que a Bíblia está mostrando o olho bom. E aqui, vejam, não estou falando aqui de dinheiro somente não, meus irmãos. Estou falando aqui de liberalidade, de generosidade. Tem gente que é crente, irmão, mas é ruim de coração. Não ajuda. Se ajuda, fica jogando na cara. Não ajuda. Se ajuda, fica lembrando aquilo 20 vezes que fez. Coisa feia, que desagradável. Irmão, não tem pior do que você ver uma pessoa que fica o tempo todo remoendo, relembrando, ou então reclamando que ajudou. Já pensou? Fez um negócio, em vez de louvar a Deus, está lá. Se eu não tivesse gastado X com esse negócio, agora dava para eu viajar. Se eu não tivesse não sei o quê, agora eu estava com esse dinheiro sobrando. Era melhor não ter feito, irmão. É melhor não ter feito. A Bíblia, nesse quesito, diz o quê? Que o que a mão direita faz, a esquerda não comenta, não vê. E vice-versa. Para quê? Porque a pessoa fez primeiro para Deus, para glorificar Deus. Esse é o padrão e princípio de Deus para a nossa vida. Então, irmãos, nós precisamos vencer essas barreiras na nossa vida. São coisas que vêm do Egito, vêm do mundo na tua vida, vêm da tua criação. Às vezes tem gente aí que foi criado por um pai assim, com a mãe assim. A gente foi criado dessa forma. E tem que quebrar isso na tua vida, irmão. Irmão, se uma pessoa foi ingrata contigo, se uma pessoa não mostrou gratidão, não mostrou frutos positivos depois da ajuda, depois de ser abençoada, é outra questão. Se você acha que aquela pessoa você não deve ajudar mais, não ajude. Se você acha que aquele projeto não deve mais ser apoiado por você, não apoie. Mas, irmão, coisa terrível é a pessoa fazer as coisas e ficar remoendo, reclamando, arrependido, jogando na cara. Então, irmão, a gente precisa aparar essas arestas na nossa vida. Eu duvido que não tenha alguém assistindo essa aula que não conheça alguém que faz isso. Eu duvido que não tenha alguém assistindo essa aula aí que agora não está assim, fala a Deus. Meus irmãos, essa é a realidade. Então, vejam, essa é uma questão tão espiritual, tão séria, que a Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia vai dizer que se o teu olho é mau, se você é avarento, se você é mesquinho, se você é preso para não ajudar, para não somar, para não ser liberal, para não ser generoso, o seu corpo está em trevas. Olha que coisa, irmãos. Sua vida, todas as áreas da sua vida ficam em trevas. Já pensou o que é isso? Por outro lado, aquele que tem um coração bom, que é generoso, que é liberal, a Bíblia diz que o seu corpo está em luz. Irmão, que coisa incrível isso. Por isso, irmãos, eu acho que isso é uma coisa que deve mexer com várias áreas da nossa vida. Quando você for dizimar, vá com o coração alegre, irmão. Vá com o coração grato. Você está entregando o seu dízimo em forma de louvor e honra a quem te deu tudo. Vou dar 10%, olha o valor que eu estou dando, meu Deus. Não, vá com o coração liberal, vá com o coração alegre. Se você vai ajudar algum projeto, uma oferta, alguma coisa, vá com o coração alegre. Sabe, faz porque você quer glorificar a Deus e quer aliviar o sofrimento de alguém. É assim que as coisas devem ser produzidas na nossa vida. E não baseadas em ressentimento, avareza, dureza de coração. Guarda essa palavra, eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Tá? Aqui eu finalizo essas palavras. Eu espero sinceramente que professores e alunos possam explorar nesse ponto 2. Só lembrando, não gastem tanto tempo aqui no tópico 2 para que não cabe atrapalhando estudar o tópico 3. Aí o pastor Prati vai me puxar a orelha aqui. Tá bom? Então estudem, aprendam, e eu tenho certeza que esse domingo vai ser uma aula muito especial. Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus.
Obrigado, meu amigo pastor William Barros, também aí pelo brilhante fechamento aí do ponto 2. Nós aprendemos aqui neste ponto que devemos discernir o que é valor eterno do que não tem valor e é temporal. E assim, depois desses brilhantes comentários, enriquecendo aqui o nosso conhecimento, nós podemos ir agora ao ponto 3, a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Meus irmãos, por recomendação do próprio Senhor, o cristão deve ter o anseio pelo reino de Deus e por sua justiça. Ao priorizarmos sua obra, ele promete recompensar a nossa fidelidade em servi-lo conforme Mateus 6,33. No 3.1, vamos falar sobre a prioridade de cada cristão. E eu separei aqui, qual é a nossa prioridade? A revista está muito clara e muito bem explicada. Eu separei aqui Deus. Tem um texto que eu quero ler aqui para você. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne, ou seja, o meu corpo, te deseja muito em toda a terra seca e cansada, onde não há águas. Salmo 63:1. Olha que texto maravilhoso. Meus irmãos, a nossa prioridade sempre tem que ser Deus. Deus em primeiro lugar em tudo. Também selecionei aqui a palavra de Deus. A nossa prioridade tem que ser Deus e tem que ser a sua palavra. Se invertermos as nossas prioridades, vamos ter sérios problemas. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119:11. Mais uma prioridade que eu separei aqui, além do que está claramente na revista, a família. Então, Deus, a palavra de Deus, e eu coloquei aqui a família. Tem um texto bíblico que fala sobre essa minha escolha. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Então, não adianta nada nós termos uma vida exemplar aí fora e nós não cuidarmos da nossa família, não amarmos a nossa família e se a nossa família não ser a nossa prioridade. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação do nosso bispo Abner no culto de ensino da palavra de Deus que acontece na AD Madureira, na nossa catedral, todas as terças-feiras à noite, e ele estava dizendo que para o mundo resolver, para resolver o problema do mundo, bastava cada um ir para a sua casa e cuidar da sua família. Olha que extraordinário! E eu estou de pleno acordo com isso. Se nós, que constituímos as famílias na terra, se nós olharmos para as nossas famílias e cuidar delas, se todos fizessem a mesma coisa, certamente este mundo seria um mundo muito melhor do que o mundo que estamos vivendo hoje. Esquecer a família, não priorizar a família, não cuidar, não ensinar, como teremos uma sociedade forte, uma sociedade abençoada, segura, educada, que sabe de onde vem, para onde vai. Esta sempre foi a preocupação de Deus com o seu povo, os israelitas. A preocupação era que as gerações fossem passando para os seus filhos e ensinando, porque assim o fazendo, cada um cuidando dos seus, a gente vai construindo uma sociedade segura, forte e protegida. Outra prioridade que eu separei aqui, a igreja. Tem um texto bíblico, sim, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Hebreus 10:25, olha meus irmãos, Deus, a sua palavra, a família, agora a igreja. Você precisa amar a igreja que você serve a Deus, tratar bem os seus irmãos, ajudar, fortalecer a igreja. Aí a igreja que eu estou dizendo, eu não estou me referindo ao templo, às paredes, à construção, e sim às pessoas, porque templo é aquilo que é sólido, né? Que é parede, que é construção, mas a igreja são as pessoas. Então, nós precisamos não abandonar a nossa igreja.
Então precisamos estar sob orientação espiritual. Todos nós precisamos ter um mentor espiritual, um líder espiritual, alguém que a gente, quando tem um problema, vai até ele, pede uma palavra, a gente tem desta pessoa, que a gente tem com estima e consideração, a resposta de Deus para as nossas vidas. Então ame o seu pastor, ame a sua igreja, ame a sua liderança, ame as pessoas que você adora a Deus junto, que você ceia junto, que você cultua junto. Não abandone a sua congregação. Nós temos um lema que a EBD não pode parar porque na pandemia tudo parou, mas a EBD não parou, né? Então a igreja acabou, a pandemia, o tempo de ficar em casa. Então ame a sua igreja, não seja um crente da telinha apenas, né? A telinha ajuda, tanto é que nós estamos usando esse recurso agora, mas isso não é o principal. Isso aqui é um acessório, é um complemento, é um subsídio que nós trazemos. Ame a sua igreja, ame a sua família, ame a palavra de Deus, ame Deus. E por último que eu separei, a sua vida, ame você, se ame, cuide de você, cuide da sua vida, da sua saúde, do seu bem-estar física, mental, espiritual, emocional. Eu sempre oro por esses 4 pilares que eu entendo ser extremamente importantes: saúde física, saúde mental, saúde espiritual e saúde emocional. Se ame, cuide de você, esse corpo que você tem. Você é a pessoa única, você é a pessoa mais bela que existe no mundo. Não existe ninguém melhor do que você. Deus te fez maravilhoso e maravilhosa. Você é o que é, porque você é aquilo que Deus pensou e projetou. Então não ridicularize o seu corpo, não ridicularize as suas origens, a sua vida. Ame a si próprio, ame a sua vida, tenha respeito por esta vida, valorize a cada dia, a cada ar, cada manhã que você acorda, que você respira, valorize a sua vida, cuide dela. Eu quero morrer, nada disso, viver é bom, eu quero estar na eternidade com Deus, sim, mas eu quero no dia em que Ele me chamar, mas eu não vou contribuir para ir antes. Outro dia eu estava lendo um texto e estava dizendo assim, é melhor você perder um compromisso nesta vida aqui do que chegar adiantado na outra. Então, para que querer adiantar lá o futuro? Ame a sua vida, viva intensamente, tenha uma vida longa, saudável e abençoada e ganhando almas para Jesus, fazendo a diferença na terra, porque a única razão de estarmos aqui nesta vida e ter uma vida longa é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, é ganhar as almas, é ser luz, é ser um agente transformador neste mundo tão corrupto e pervertido. Tem um texto que eu separei: o homem benigno, ou seja, o homem bom, faz bem a sua própria alma, ou seja, cuida de si próprio, mas o cruel, ou seja, aquele que é mau, ele perturba a sua própria carne, ou seja, ele provoca, ele não dorme bem, não se alimenta bem, não cuida, então ele vai destruindo o seu corpo. E lembre-se, eu e você somos templo do Espírito Santo, algo muito valoroso, incomparável, nada pode pagar, habita dentro de mim e de você, o Espírito Santo. Valorize. E qual é o grande mandamento para encerrar esse ponto? Alguém chegou a Deus e perguntou a Jesus e perguntou qual era o grande mandamento. E olha o que ele disse. Alguém disse assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 a 40, Marcos 12, 24 ao 38 e Lucas 10, 25 ao 37. Em termos práticos, podemos dizer que se o coração de um crente não crescer em Cristo, então sua influência será pequena.
sem frutos, o reino não cresce, não avança e não seremos uma influência no mundo. Olha que texto maravilhoso, olha que primeiro ponto maravilhoso, né, esse subtópico aí, né, do 3.1. E assim nós podemos fechar esse subtópico com essa pequena contribuição que eu trouxe aqui para você, professor e amigo, e assim podemos ir ao 3.2 então, que é a justiça do reino. Meus irmãos, Jesus disse que a nossa retidão como cidadãos do reino deve exceder a dos escribas e fariseus. Vamos fazer uma pergunta, mas como a nossa justiça pode ser consistente com o que é exigido pelo Senhor? Como? É uma pergunta. Qual é a resposta? Permitindo que Ele se torne o centro de nossas vidas e abrindo para Ele o nosso coração, para que a cada dia Ele nos aperfeiçoe, transforme-nos conforme a sua imagem e semelhança. A justiça do reino, meus irmãos, é diferente da justiça do mundo, porque a única coisa que a justiça do reino promove é a pessoa de Deus. A justiça do mundo é o contrário, vai na contramão. Mateus 6,33. Então, qual é a maneira que a gente consegue? Permitindo que o Senhor faça a diferença na nossa vida. E assim podemos ir ao terceiro subtópico, a recompensa da prioridade. Então a gente viu lá, a gente faz as escolhas, faz a prioridade, faz, né, conforme nós já estudamos aqui. Tem recompensa? Tem. Se você fizer tudo isso direitinho, conforme recomenda as Escrituras, Jesus garantiu recompensa. E é isso que nós vamos ver aqui agora no 3.3. O que Jesus disse? Olha o que ele disse. Nosso Pai Celestial bem sabe das nossas necessidades e que Ele cuidaria de cada uma delas. Olha, Jesus disse isso para a gente. Não se aquiete, não se perturbeie, se aquieta o seu coração, fique tranquilo, faça a minha obra, cumpra o que eu estou orientando e descanse, porque o vosso Pai bem sabe, o nosso Pai Celestial conhece mesmo aquilo que você ainda nem sabe que você vai precisar, Ele já sabe e Ele já deixou tudo preparado. Eu costumo dizer, eu não oro para Deus abençoar o meu dia, porque o meu dia já é abençoado. Deus, quando preparou o dia, quando o sol hoje despontou no horizonte, e aqui onde nós moramos, aqui no Brasil, quando o sol despontou, quando ele apareceu no horizonte, é como se o Senhor estivesse sussurrando no nosso ouvido, meu filho, minha filha, pode levantar desta cama, o dia está amanhecendo, o sol já está despontando, tudo que você precisa para hoje eu já preparei. Então a única coisa que eu e você precisa é tomar posse, é pedir a Deus inteligência, sabedoria, discernimento e graça para que a gente possa se apossar daquilo que o Pai generosamente já preparou, porque Ele conhece de nós, Ele conhece a cada um de nós e Ele conhece as nossas necessidades. Então, o que a gente tem que fazer? Tranquilizar e confiar. O Papai do Céu conhece o que você precisa agora e o que você vai precisar daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, daqui a 2 anos, o ano que vem, a semana que vem, o mês que vem, no minuto seguinte. O Pai Celestial conhece e Ele já tem tudo preparado. Se aposse dessa palavra, porque isso é uma recompensa que Ele concede a todos nós. Tem os que são gratos e tem os ingratos, mas nós cristãos precisamos ser gratos e agradecer a Ele, amém? Isso, meus irmãos, que Ele cuida de tudo também não significa que Ele vai dar para a gente tudo aquilo que a gente deseja, ou todas as coisas que nos agradam, não. Diz que Ele nos suprirá, ou seja, se Deus é a nossa prioridade, então Ele cuidará de nós. Como filhos de Deus, somos chamados a depositar toda a nossa fé, nossa confiança e esperança nele, apenas nele, porque o demais Ele tudo fará, amém? E assim, para concluir este tópico, a gente pode encerrar dizendo que aqui aprendemos que por recomendação do próprio Senhor, o cristão deve buscar o reino de Deus e a sua justiça. E faz parte do discipulado o quê? O constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e priorizar o reino de Deus e a sua justiça.
Devemos ainda confiar que o Senhor cuidará de nós e prover o necessário para o nosso bem-estar aqui na terra. Glória a Deus! Querendo bom Deus, a semana que vem estaremos de volta novamente aqui compondo esta mesa para juntos estudarmos a nossa lição de número 10 dessa revista preciosa, cujo título é A Solicitude da Vida. Olha, muito obrigado por ficar conosco até agora, assistir esse vídeo até o final, por se inscrever em nosso canal, por curtir, comentar, compartilhar e esparramar os nossos vídeos por aí. Você fazendo isso, você está nos ajudando de uma forma muito preciosa, extraordinária e recompensadora a promover aquela que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Convido você a fechar os seus olhos agora e, se puder, se você estiver dirigindo ou numa outra posição que não pode fechar os olhos, eleve o seu pensamento em Deus. E eu convido a juntar-se a nós numa palavra de oração juntamente com o pastor William Barros. E com esta oração a gente encerra esse vídeo esperando contar com a bondade de Deus para nos encontrarmos no próximo. Vamos orar então com o pastor William Barros. Oremos, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje. Ó Deus, que a Tua palavra mais uma vez possa nos fortalecer e possamos, ó Deus, priorizar as coisas que são de cima. Louvar o Teu nome e, ó Deus, externar em nossa vida diária cristã, nossa prática de conduta, o Teu nome, a Tua palavra e os Teus princípios. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.